Glória a Deus. Quero cumprimentar todos meus amados que nos acompanham nessa live com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu quero trazer uma palavra nesta manhã que está baseado no livro do Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo de número 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na continuação dessa leitura, no versículo de número 36, diz o seguinte: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Meus amados, como de costume, eu sempre gosto de trazer uma explanação da mensagem, da palavra de Deus. Porque não adianta muitas vezes nós só ler e não procurar entender ela, né? E também ensinar, né? Amém? A Bíblia, quando o apóstolo João escreveu essa palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o seguinte: o crente, quando ele conhece a palavra de Deus, automaticamente a própria palavra de Deus liberta o homem daquilo que ele precisa ser libertado. Mas isso também acontece, meus amados irmãos, se o homem quer ser liberto. Então João deixou essa palavra porque onde Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Jesus falou isso? Enquanto o homem não chega na ideia de conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus, e procurar praticar ela também, não basta somente você ler, você tem que praticar. A partir do momento que você pratica a palavra de Deus, lê ela, busca de Deus o entendimento, para que Deus venha abrir tua mente, nesse momento o Espírito Santo de Deus, que já está sobre a tua vida, ele acaba fazendo você entender aquilo que você precisa abandonar. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, mas não aceitamos a correção de Deus. E nós precisamos aceitar a correção de Deus para quê? Para que o Espírito Santo nos transforme cada dia mais para o arrebatamento do seu povo. Vamos entrar lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, se não me falha a memória, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo está usando essa palavra para dizer para nós que nós precisamos. João está dizendo o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Daquilo que faz nós contaminar nossas vestes, que é o pecado. Mas como no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, você começa a praticar que Paulo falou: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne. Por quê? Porque Deus, através dessa palavra, nós temos que abandonar, né? Abandonar as paixões carnais, que são prostituição, lascívia, idolatria, glutonaria, avareza, tudo aquilo que nos contamina a nossa vida espiritual. Meu amado, quando você começa a praticar, a querer ser liberto, obviamente que Deus vai te libertar. Porque é o desejo de Deus, fazer você entender o caminho dele, né? Porque ele não tem prazer no pecado. Deus nunca teve prazer no pecado, meu prezado. Deus quer sempre que nós retornamos a Ele, através da palavra, procurar ler ela, praticar, porque a Bíblia nos ensina toda a maneira que temos que caminhar, né? Abandonando aquilo que não agrada o Senhor. Em Apocalipse fala: ficarão de fora, mas ficarão de fora quem? Quem que a Bíblia fala que ficarão de fora? Aqueles que praticam o pecado, irmãos. Aqueles que com
concorda com a heresia, com aquilo que não é bíblico. Mas Deus nos escolheu, meu irmão, minha irmã, meu irmão católico, meu irmão budista, meu irmão de qualquer credo religioso, para mim não me interessa. Você tem que chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Porque não é o homem que salva, quem salva é Jesus. Por intermédio da sua palavra, por isso que você precisa conhecer a verdade. Pastor, mas quem é a verdade? A verdade é a própria Bíblia. Que a Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, tudo aquilo que nós precisamos fazer. Agora, se você acha que você vai para o céu em adultério, em prostituição, você acha que você vai para o céu contando uma piada, você acha que você vai para o céu de qualquer jeito, meu amado, você está perdendo teu tempo. Você precisa abandonar o ego, você precisa abandonar o eu. A partir do momento que você abandona essas coisas, é porque você conheceu a palavra. Você deu espaço para a palavra de Deus, né? E quando o homem dá esse espaço para a palavra de Deus, o Espírito Santo se compromete em convencer tudo aquilo que não agrada a Deus. Você tem que entender que tudo aquilo que não agrada a Deus, não é você que vai conseguir entender, o Espírito Santo de Deus vai fazer você compreender que você tem que abandonar aquilo que se chama pecado. No versículo 36, na continuação dessa leitura, Jesus disse: se o Filho vos libertar. Mas pastor, vem cá, o senhor não disse que a verdade é para nós conhecer a verdade, que a verdade nos liberta? Você leu lá em João que a verdade é o próprio Jesus, a Bíblia é o próprio Jesus. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não livre para o pecado, livre para morar com Jesus. Meu prezado, minha irmã, meu irmão, você que não confessa nenhum credo religioso, eu quero dizer para você, Jesus te ama. Chega para Jesus, Jesus está voltando a buscar a sua igreja. Mas você precisa estar preparado, meu irmão, minha irmã. Se você leva a tua vida de qualquer jeito, eu tenho certeza que naquele dia você vai ser reprovada. Eu faço essa live, meus irmãos, porque eu amo vocês. Eu quero que vocês entendam que Jesus não vai vir buscar qualquer coisa. Você precisa estar preparado, porque o reino não é de qualquer jeito. O reino é santo, aonde habita o Pai e o Filho, e depois vai estar junto conosco o Espírito Santo, porque ele vai recolher a igreja. É por intermédio da igreja. O mundo vai ficar vazio depois do arrebatamento. O mundo vai ficar sem o Espírito Santo. Então quer dizer que o reino vai estar o Pai, vai estar o Filho, vai estar o Espírito Santo naquele dia do arrebatamento. E lá não vai entrar o pecado. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho, que é a própria Bíblia, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Irmãos, eu gosto de fazer essas lives, eu quero dizer para você, porque eu sei que eu preciso fazer o ide de Jesus. Quando Jesus disse lá em Marcos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu não vou conseguir abranger o mundo, mas quem sabe pela internet eu vou conseguir chegar lá no Paraguai, lá na Argentina, lá na Venezuela, lá na China, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Eu acredito, meus amados irmãos, que através da minha mensagem que Deus me dá, eu vou conseguir levar a palavra da salvação. Eu não estou dizendo para você aceitar uma religião. Religião não salva. Nenhuma religião Deus deu poder de salvação. A salvação somente está em Cristo. Para isso você tem que ler a Bíblia, tem que procurar entender ela, porque só por intermédio dela é que você vai ganhar a vida eterna. Amém? Ajude, compartilhe, comente, compartilhe essa live, irmãos. Com aquele necessitado. Irmãos, todos nós somos necessitados de conhecer a palavra. Então, irmãos, compartilhe, faça alguma coisa para Deus. Você não está fazendo para mim. Quando você compartilha com o teu amigo, com o teu vizinho, com o teu parente, você está ajudando a tirar ele. Ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ele não precisa conhecer uma religião. Religião está cheio o mundo.
ele precisa conhecer a salvação que é Cristo, e é só por intermédio da palavra de Deus. Amém? Então compartilhe, comenta, o quanto você quiser. Eu vou ficar feliz, porque você vai fazer isso, não por mim, mas vai fazer isso por você próprio. Porque quando você compartilha, você manda essa mensagem para outras pessoas, pode ter certeza, meu prezado, minha irmã, meu irmão, você está ajudando a ganhar almas, tirar almas da mão do diabo e levando elas para o Senhor. Amém? Irmãos, para mim é motivo de alegria, e eu quero que Deus, todos vocês que acompanham esse vídeo, essa live, seja abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?